Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado, Pai, da tua graça, Deus, a cada dia. Como foi dito, esse ano foi um ano repleto da tua graça e nós podemos ver da tua bondade nesse ano, somos gratos por isso, Pai. Senhor, fale conosco na pregação da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, você pode se assentar. O som está chegando bem para vocês? Tá? Eu acho que está com retorno aqui para mim também. Se eu puder tirar o retorno. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo 139, e nós vamos refletir um pouquinho naquilo que Davi fala nesse salmo. Salmo de número 139. É interessante, esse salmo aí fala a respeito de algumas características de Deus, alguns atributos de Deus. Quando a gente estuda sobre os atributos de Deus, a gente vê que esses atributos eles são divididos em dois grandes grupos. A forma mais comum de nomear esses grupos são atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Mas que trem que é esse? Atributos que são comunicáveis são atributos que Deus ele comunicou à criação, que Deus ele eram atributos dele, eram características dele, mas ele passa essas características para a criação. Então, quando a gente fala a respeito da bondade de Deus, da justiça, do amor, quando a gente fala das características de um Deus que é um Deus pessoal, um Deus que é um Deus que tem um intelecto e que tem uma vontade, essas características Deus passou para o homem. Nós também somos seres pessoais, nós somos seres que nós pensamos, nós temos vontade, nós podemos sentir amor, nós podemos praticar justiça. É claro que nenhum desses atributos nos é passado igualmente como é em Deus. Então, são atributos que Deus comunica. Mas tem outros atributos que Deus não comunica à sua criação. E esses atributos que Deus não comunica, eles definem quem Deus é. Porque são eles que diferenciam criatura do Criador. Então, quando a gente fala que Deus é eterno, só Ele é eterno. Não existe mais nenhum eterno. Nós, por mais que a gente vá viver para sempre, não quer dizer que a gente seja eterno. Nós tivemos um princípio. Deus não teve princípio. Inclusive, tem um dos atributos de Deus que a gente chama de a solidão de Deus. Porque Deus é único, não existe mais nenhum do gênero dele. Não existe mais nenhum Deus como ele. Então ele é como se fosse o único da sua espécie. E aí alguns teólogos chamam isso de a solidão de Deus. E esse salmo, ele fala a respeito de 3 destes atributos que não são comunicáveis. Então esse salmo é um ótimo salmo para a gente entender um pouco melhor sobre quem Deus é. Sobre essas características que Deus tem e que só Ele tem, mas ninguém vai ter. Quando a gente lê esse salmo, você vai perceber que esse salmo ele fala a respeito da onisciência de Deus, da onipresença de Deus e da onipotência de Deus. Então é a trinca que todo mundo conhece. A gente, desde muito pequeno, para quem nasceu na igreja, ou desde muito cedo, para quem se converte, essa trinca, né? O Deus onipresente, onipotente, onisciente, é o que todo mundo sempre fala, o que todo mundo sempre conhece. Esse é o nosso Deus. Um Deus que tudo conhece, um Deus que está em todos os lugares e um Deus que tudo pode. E a gente sabe sobre isso, essas são verdades que nós ouvimos constantemente. Mas o que me incomoda um pouco é que a gente, às vezes, sabe muita coisa sobre Deus, mas a gente consegue experimentar muito pouco daquilo que a gente sabe. É muito fácil a gente deter algum tipo de conhecimento sobre Deus. Eu tenho certeza que a maioria de vocês sabia que Deus era um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Mas é completamente diferente saber isso e conseguir viver isso. Por exemplo, a gente sabe que Deus é bom. A Bíblia fala que Deus é bom. Mas a gente pode passar o ano todo reclamando do que Ele fez. E é como se a gente dissesse que Ele é bom, mas a gente não conseguisse
desfrutar dessa bondade dele. E assim é com tudo. A gente pode ter conhecimento sobre as coisas, mas não conseguir desfrutar desse conhecimento que a gente tem. E no fim, crer em Deus, a Bíblia fala que até os demônios creem e tremem. É legal que Paulo em Tito aí vai falar também que muitos que defendem, crer, na verdade as suas obras dizem o contrário. E esses a gente chama eles de ateístas práticos. O que é um ateísta prático? O ateísta que é um militante é aquele ateísta que quer te provar de toda forma que Deus não existe. Mas o ateu prático, ele é aquela pessoa que muitas vezes pode até dizer que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. E quantas vezes nós não nos encontramos nesse lugar de dizer que cremos, dizer que temos um Deus pessoal, dizer que temos um Deus onipotente, onipresente e onisciente, mas vivermos como se esse Deus não existisse. Vivermos como se essas realidades sobre Deus não fossem reais. E eu quero que você mantenha isso na sua mente. E quando a gente for ler nesse salmo, para a gente poder parar e refletir se a gente tem conseguido desfrutar daquilo que Deus é na nossa vida. Quero começar então lendo dos versos 1 até o verso 6. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. É legal que esses 6 primeiros versículos, eles trazem um tema muito claro. Repara bem as palavras que o salmista usa. O Senhor me sonda. O Senhor me conhece. O sondar é como se fosse uma investigação profunda para se conhecer algo. Ele fala, o Senhor de fato me conhece profundamente, ele me sonda e me conhece. Versículo 2, ele sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, e o pensamento é algo que fica aí dentro da sua cabeça, e eu não sei o que você está pensando. Eu não sei se a sua cabeça está lá fora em outros problemas que você tem, eu não sei se você não está nem prestando atenção no que eu estou dizendo. Eu não consigo chegar e alcançar o seu pensamento, mas o salmista diz que Deus penetra o pensamento dele a ponto de conhecer esse pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. E aí conclui e fala assim, olha, a palavra ainda nem me chegou à língua e o Senhor já conhece toda. Talvez nem eu saiba todas as palavras que eu vou dizer até o fim desse sermão, mas o Senhor já sabe. Ele já sabia aquilo que a gente ia cantar, já sabia a letra das músicas que a gente ia cantar, e a gente não. E o salmista então diz, olha, esse conhecimento é grande demais para mim. Eu não consigo alcançar esse conhecimento de Deus, porque Deus é um Deus que conhece todas as coisas. Nós temos um Deus que é um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas o que esse Deus, o que significa esse Deus onisciente que nós temos? O que significa Deus conhecer todas as coisas? E como agradar a um Deus onisciente? Sabe, a gente, quando quer agradar alguém, a gente faz uma surpresa. A gente compra uma coisa que a pessoa não sabe, entrega para ela, faz uma coisa que a pessoa não espera. Agora, como a gente faz isso com Deus? A ideia é que a gente veio para esse culto e a gente está aqui cultuando a Deus. Como a gente pode agradar a Deus com alguma coisa que a gente canta ou fala, você já sabe há muito tempo aquilo que a gente ia cantar ou falar hoje? Como você pode agradar a Deus com a sua oração? Você já sabe o que você vai orar.
um Deus onisciente. Vocês percebem como que esse conhecimento é grande demais? Como que a gente não consegue alcançar a ideia de um Deus que sabe tudo? E mesmo assim, a gente vive querendo esconder coisas de Deus. A gente vive querendo não mostrar para Deus algumas coisas. Isso não é algo só nosso. Isso desde o início já existia. Adão e Eva estavam no jardim e Deus disse: Adão, Eva, vocês comam de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore aqui vocês não podem comer. Aí Adão e Eva comem. Deus então chega de tarde, desce até o jardim, como era o costume dele, e o homem e a mulher não estão lá. Aí o Deus que sabe todas as coisas pergunta: Adão, onde que você está? E Adão responde: estou aqui escondido, porque eu estou nu. E Deus disse: mas como é que você sabe que você está nu? Você comeu do fruto que eu te falei para você não comer? E Adão: foi a mulher. Aí a mulher: foi a serpente. E o homem tenta se esconder a sua nudez de Deus. A nudez, ela representa não só lá em Gênesis, mas em toda a Bíblia, o pecado. A Bíblia, quando fala a respeito do pecado, ela fala que os homens estão nus diante de Deus. E fala que Deus expõe a nossa nudez vergonhosa, falando que Deus expõe os nossos pecados. Passa mais um pouquinho na história, chega ali no capítulo 4, Adão e Eva, já expulsos do jardim, têm 2 filhos, Abel e Caim. Os 2 oferecem um sacrifício a Deus, o de Abel é aceito, o de Caim não. Caim fica com inveja, mata seu irmão. Quando Caim mata seu irmão, Deus se volta para Caim e fala: Caim, cadê seu irmão Abel? Aí Caim: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Sou eu que tenho que saber, Deus, onde é que meu irmão está? Tentando esconder de Deus uma verdade que não tinha como ser escondida, e Deus fala para Caim: Caim, da terra o sangue do seu irmão clama. A gente tenta esconder de Deus os nossos pecados, os nossos defeitos, e a gente faz isso o tempo todo. E isso é tão forte que muitas vezes a gente pode se encontrar pecando e uma hora depois a gente vem para o culto com a mão levantada, achando que Deus não está vendo, achando que não tem nada a ver. É nesse ponto que eu digo que muitas vezes a gente sabe que Deus é onisciente, mas a gente vive como se Ele não fosse. A gente vive tentando esconder coisas de Deus, esconder partes da nossa vida de Deus, como se Deus não tivesse conhecimento dessas partes. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12, que a palavra do Senhor, ela é viva. Ela é como uma espada, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a junta e a medula, a alma do espírito. Ela é capaz de discernir as intenções do coração, e diante dela toda a criação está desnuda, diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Todos nós estamos desnudos diante da presença de Deus, e não há nada que nós possamos esconder dele, mas mesmo assim, a gente vive tentando esconder uma coisa ou outra. Não só isso. Quantos de nós, ao longo desse ano, ao longo talvez dessa semana, não oramos e falamos: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E fica aquela impressão de que Deus não vê, de que Deus não sabe o que eu estou passando, de que Deus, se sabe, não importa. Vocês percebem como que a nossa vida, muitas vezes, ela é envolvida por essa falta de compreensão a respeito de quem Deus é, a respeito de um Deus que conhece todas as coisas, e a gente às vezes acha que Deus não sabe aquilo que nós estamos sofrendo. A gente até lê nos Salmos, o salmista falando: Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Mas a diferença nossa para o salmista é que o salmista fala de fato: Deus, onde o Senhor está? Mas ele sempre fecha o salmo dizendo: mas eu confiarei no Deus da minha salvação, mas eu continuarei esperando no Senhor,
mas a minha alma consegue descansar no Senhor. Enquanto a gente fala, Deus, o Senhor não está vendo, e fica por isso mesmo. Parece que Ele não está vendo. Porque falta na nossa mente a compreensão de um Deus que é um Deus que conhece todas as coisas. Como é maravilhosa essa compreensão. Quando a gente pensa num culto, sabe? Deus sabe, inclusive, aquelas orações que a gente faz por barganha. E Ele sabe que a gente está barganhando. Quando a gente quer alguma coisa, a gente fica mais crente. A gente faz orações mais fervorosas. A gente gasta mais tempo com Deus. Mas Deus sabe o porquê daquilo tudo. Deus sabe o porquê que a gente se dedica, em algumas épocas, tanto a Ele. Porque a gente quer algo em troca. Porque a gente está querendo trocar com Ele alguma coisa, mas ainda assim, Ele continua nos ouvindo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ter a compreensão de que a gente vem para o culto, de que Deus sabe tudo o que a gente vai cantar, mas Ele continua se agradando do nosso louvor. Deus já sabia as músicas que a gente ia cantar e já sabia onde que eu ia desafinar cantando. E Ele continua se agradando. E quantas vezes a gente vive como se esse Deus não soubesse, como se esse Deus não visse, como se Ele não conhecesse a nossa vida. Questionamento antigo. Você podia ler depois Isaías capítulo 40, porque o povo de Israel fez esse mesmo questionamento. E Deus responde e fala, olha Jacó, você diz que o seu Deus não te vê, mas eu sou o Senhor, o Deus que não se cansa e nem se fatiga. Deus então vai respondendo, você podia ler depois Isaías capítulo 40. Se a gente seguir, a gente chega na segunda conclusão do salmista. Ele vai dizer a partir do versículo 7, para onde eu me ausentarei do teu espírito e para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao meu redor se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. A segunda conclusão do salmista, depois de dizer que Deus conhecia ele por completo, é dizer, esse Deus que me conhece, eu não posso fugir dele. Não tem como eu fugir da presença desse Deus. Se eu for até os céus, ele vai estar lá. Se eu pegar a minha cama e fizer no buraco mais fundo que tiver na terra, ele vai estar lá. Se eu pegar asas como da alvorada e voar até os confins dos mares, ainda lá, o Senhor ia continuar me guiando e me sustentando. Uma segunda conclusão, e talvez essa seja a que mais é difícil de se entender. Um Deus que é onipresente, um Deus que está em todo lugar. Sabe o que isso significa? Que Deus está aqui. E sabe qual que é o problema? Que muitos cultos, a gente vem e não percebe que Ele está aqui. E a gente vive dizendo para todo mundo, Deus é onipresente. E a gente vem cultuar Ele como se Ele não estivesse aqui. Teve um profeta que tentou fugir da presença de Deus. Talvez o caso mais emblemático da Bíblia é sobre isso. Jonas. Deus falou, Jonas, vai lá e prega para Nínive. Na verdade, era para pregar contra Nínive. Jonas fez o quê? Pegou um barquinho e ia para o outro lado do mar, para uma cidade chamada Tarsis. E no meio do caminho ele descobriu que não tem como fugir de Deus. Deus encontra Jonas, Jonas é lançado no mar, o peixe engole ele, ele se arrepende e ele vai. Não tem um lugar para onde a gente possa fugir da presença de Deus, mas a gente o tempo todo quer fugir, não só de Deus, mas de tudo. Eu tenho certeza que você, assim como eu, por várias vezes na sua vida, já quis simplesmente desaparecer. Quantas vezes a gente não quer sumir da presença de todo mundo? E quantas vezes a gente não quer sumir da presença de Deus? Quantas vezes, envergonhado, a gente quer poder só se esconder, sem que ninguém nos veja?
Mas Deus está em todo lugar. No Antigo Testamento, Deus ele dá para o povo um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele significava a presença de Deus no meio do povo. E dentro do tabernáculo ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Se você ler depois, quando o povo de Israel perde a guerra contra os filisteus, e a arca é levada, e ele fala assim, olha, a glória se foi de Israel. Porque a presença de Deus, que era representada pela arca, tinha ido embora. Chegamos no Novo Testamento, e aí, em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo, Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E aquela palavra, habitou, ela pode ser traduzida literalmente como tabernaculou. Ele se fez um tabernáculo no meio dos homens, porque Cristo era a verdadeira presença de Deus entre os homens. E esse Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E ele ascende aos céus e diz que enviaria então o Espírito Santo. Chega o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce, e agora o Espírito Santo permanece até a volta de Cristo. E onde ele permanece? Dentro de mim, dentro de você, dentro da sua igreja. Deus é um Deus onipresente e já está em todo lugar. Mas Ele escolheu a sua igreja como sua habitação, de forma que hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. No domingo passado, o pastor Jeremias foi lá em Nova Lima, e depois de pregar a gente estava conversando, e ele me contando que ele tinha ido em Brasília e tinha encontrado o ministro da Educação, e quando ele encontrou o ministro da Educação, as pessoas à volta dele tomavam muito mais cuidado para falar com ele, porque ele estava na presença de um ministro. E aí falou que ele postou uma foto no Instagram, e o povo ficava comentando, nossa, que honra estar na presença de um ministro. E o pastor Jeremias falou comigo assim, olha, se a gente tivesse essa mesma reverência, essa mesma consciência de que nós estamos constantemente na presença do Espírito de Deus, a gente certamente não agiria como a gente age. A gente certamente não pensaria naquilo que a gente pensa. A gente certamente não pecaria como a gente peca. Mas a verdade é que nós vivemos como se Deus não fosse onipresente. Quando nós pecamos, nós não pensamos que Deus está ali. É como se a gente vivesse nesse ateísmo prático. A gente vive como se Deus não estivesse presente. A gente vive como se Ele não existisse. A gente vem para o culto, cultua a Deus, ouve, concorda com tudo, mas sai e vai viver a semana e parece que Deus desapareceu. Como seria a nossa vida se a gente tivesse de fato consciência de que Deus sempre está presente, de que nós temos Deus habitando dentro de nós, todos os dias, todos os momentos. E esse Deus que habita dentro de nós conhece todos os nossos pensamentos. Certamente nós viveríamos uma vida diferente. Certamente nós viveríamos uma vida diferente. Nós oraríamos diferente. Essa questão da onipresença, ela tem que ser ligada à oração. Quando eu era pequeno, a gente queria fazer alguma coisa, por exemplo, a gente ia comer e tinha que orar antes. Aí a gente fazia aquela oração mais rápida possível para poder comer, ou fazer qualquer outra coisa. E sempre diziam para a gente, sua oração não passou nem do teto. Quem já ouviu isso? Sua oração não passou do teto. E o que está por detrás dessa ideia, dessa oração não passou do teto? É uma ideia de que a sua oração não alcançou Deus. É como se Deus estivesse lá no céu, e a verdade é que a maioria dos crentes pensam isso. Deus está lá no céu e não que não esteja. Ele está em todo lugar. E a minha oração, ela tem que passar desse teto, ela tem que subir até os céus dos céus, e chegar na presença de Deus para ele poder ouvir. E se eu não orar direito, a minha oração não passa do teto. Se eu não orar bonito o suficiente, não resolve. Se eu não orar por tempo suficiente, não resolve. Mas vocês percebem
Como que essa é uma falta de compreensão de que Ele está em todos os lugares? Minha oração não precisa passar do teto. Deus está aqui. Eu não preciso nem dizer, porque Ele sabe o que eu penso. Por isso que você pode orar em voz baixa. Nem em voz baixa, né? Você pode orar na sua mente. Será que a gente tem essa consciência de que Deus está sempre ouvindo a oração? Pede para você orar por alguém enfermo. E a gente fica meio sem jeito, né, para orar por enfermos. E se a pessoa não for curada? E se Deus não ouvir minha oração? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Mas faz uma diferença tremenda a gente orar para um Deus que está lá longe e orar para um Deus que está aqui. É muito diferente eu orar a Deus, se o Senhor estiver me ouvindo, cura fulano de tal. Para eu dizer, Deus, cura fulano de tal. Como isso faz diferença na nossa vida? Consciência de que Deus está presente em todo momento, toda situação. Vou correr porque eu não quero passar o tempo. Ele vai então entrar na sua última fala a respeito de Deus, a partir do versículo 13, falando, olha, pois tu me formaste no interior da minha mãe, e me teceste no seio materno, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma destes. Se eu os contasse, excederiam os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. E a última coisa que o salmista fala é, Deus me fez. E Deus me fez de modo assombrosamente maravilhoso. Ele vai dizer, as tuas obras são admiráveis. A ideia do salmista aqui é dizer, foi o Senhor quem me criou. E quando ele fala, as tuas obras são admiráveis, a gente poderia traduzir esse termo do hebraico dizendo, só o Senhor poderia ter feito isso. Quando a gente fala que as obras de Deus são admiráveis, a gente está dizendo, nenhum outro pode fazer aquilo que o Senhor faz. Porque Deus é o único que pode todas as coisas. Deus é o único onipotente. E a gente terminou falando da onipresença da oração. E que diferença faz para a nossa oração ter a certeza de que Deus é onipotente? Porque, às vezes, parece que isso daqui que eu estou pedindo é grande demais. Parece que, olha, isso daqui não dá. Esse pedido aqui, acho que nem Deus dá conta. Isso também não é exclusividade nossa. Se a gente olha na Bíblia, tem uma história legal. Quando Pedro, ele é preso, Tiago tinha sido morto, Pedro estava preso e era o próximo para morrer, e a igreja estava orando. E aí, Pedro, então, tem uma visão de um anjo, o anjo, então, tira ele da cadeia, ele passa pelos guardas, os guardas nem percebem, o portão abre sozinho. O Tiago Torres falou lá no culto para a gente, foi ele que inventaram um portão automático. O portão abriu, ele saiu, e aí se dirigiu para aquela casa onde os irmãos estavam orando. Aí atende uma mulher, Rod, e ela atende, na verdade, Pedro bateu, ela pergunta quem é, ele fala, é Pedro. Ela nem abre a porta. Volta para ela e fala assim, Pedro está na porta. E o povo, não pode ser Pedro. Aí ela, não, mas é Pedro. Aí o povo, não, deve ser o anjo dele. E o povo estava orando para Pedro ser liberto. E na hora que a mulher falou assim, Pedro está na porta, o povo, não pode ser Pedro. Quantas vezes a gente não age dessa mesma forma? A gente ora, mas a gente nem acredita que Deus pode fazer. E que diferença faz orar na certeza de que Deus pode fazer alguma coisa, e Ele pode tudo.
Ele é onipotente. Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Que diferença faz para a nossa vida? Ter a certeza de que Ele está ouvindo, de que Ele conhece os nossos problemas, de que Ele está sempre presente e de que Ele pode fazer algo. Que diferença isso faz para a nossa vida de oração? Quando a gente fala que Deus é onipresente, que Ele é onipotente, a gente está dizendo que se a gente orar por alguém que está bem longe, o Deus que está aqui está lá. E o Deus que tem poder aqui também tem poder lá. Ele pode fazer alguma coisa. Mas quantas vezes a gente não ora com dúvida? Quantas vezes não falta esses elementos de fé no nosso coração? Quantas vezes a gente não vive como se essas verdades não fossem reais? Tudo isso é real. Esse é o nosso Deus. E nós somos chamados para poder viver na presença desse Deus, que conhece a gente por completo, sabe das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, da nossa falta de fé. Um Deus que acompanha a gente onde quer que a gente vá. E um Deus que tem poder, gente. Deus tem poder. E Deus deu esse poder para a igreja dele. Quando a igreja ora, quando a gente faz todo culto um momento de oração, sabe, não é só porque a liturgia manda fazer momentos de oração durante o louvor. Não é só porque a gente sempre faz 2 momentos de oração durante o louvor. É porque nós cremos que Deus está ouvindo, que Deus tem poder para mudar uma realidade. Quando nós oramos aqui, por um motivo, quando a gente ora por enfermos, a gente orou aqui por enfermos. A gente está crendo que Deus tem poder para curar. E às vezes você tem alguém na sua família enfermo, às vezes você mesmo está enfermo. E você nem deu atenção para a oração que a gente fez. A gente orou aqui pela sua vida financeira, pela vida financeira da igreja. Mas às vezes você está tão desesperançoso que você não acha que isso faz diferença. A gente é chamado para poder desfrutar das coisas que nós conhecemos. Você ouviu isso há muito tempo já. Você já ouviu que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Quantas vezes você já não ouviu isso? Mas eu quero te chamar para você poder desfrutar dessas verdades. O salmista aí vai encerrar o salmo pedindo para Deus acabar com a maldade no mundo. E a conclusão, no versículo 23 e 24, é: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Ele já tinha orado para Deus acabar com o mal no mundo, dos versículos 19 a 22, e aí termina falando: Deus, agora acaba com esse mal dentro de mim, porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe dos meus problemas. O Senhor podia tirar de mim esse caminho mau e botar um caminho eterno. Será que você não tem vivido a sua vida, sabe, como de fato um ateu prático? Você vem aos cultos, você ouve a pregação, você concorda com tudo, mas é como se Deus não existisse para você. Você toca toda a sua vida como se Deus não estivesse lá. Será que você não tem faltado para você uma compreensão tão básica a respeito de Deus, quando você se dedica ao momento devocional? Às vezes a gente não consegue continuar no momento devocional porque a gente acha que não tem ninguém ouvindo ou falando com a gente. Parece que a gente está só lendo e só falando palavras no quarto sozinho. Como a falta de compreensão de quem Deus é nos faz desanimar na caminhada. Mas eu quero dizer para você que tudo isso que Deus é, a gente pode desfrutar. Todas essas realidades de Deus, elas estão disponíveis para você desfrutar delas. E como isso muda a sua vida e a sua espiritualidade. Você quer saber uma chave
para o crescimento espiritual, para a autoridade espiritual e para o poder espiritual, é você ter consciência dessas três coisas. Porque quando você tem consciência de que Deus está te acompanhando, e de que Deus tem poder para fazer as coisas, você começa a orar com mais ousadia. Porque você sabe que Ele está ouvindo e que Ele pode fazer algo. Isso não é mandar Deus fazer alguma coisa. E a falta de fé é legal, né? O exemplo do enfermo é ótimo. Porque quando a gente ora por enfermos, a gente normalmente ora e no final fala assim: mas Deus, se não for da tua vontade, a gente se curva à tua vontade. Ou então seja feita a tua vontade. E não tem nenhum problema teológico com essa frase. O problema dessa frase é quando ela se torna uma desculpa para a sua falta de fé. Se não foi curado, a culpa não foi minha, porque não foi vontade de Deus. É a gente tentando se eximir de uma responsabilidade. E o problema quando a gente tenta se eximir de uma responsabilidade é que a gente já entendeu errado, porque a responsabilidade não é nossa. Vocês entendem como faz diferença? Isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua espiritualidade. Ter consciência de quem Deus é. Ter consciência de que Ele sabe todas as coisas. De que Ele está em todos os lugares. De que Ele pode todas as coisas. Muda a sua vida. Muda a sua vida. A gente podia buscar desfrutar mais dessas coisas. Você podia desfrutar disso assim que você sair daqui. Você podia começar a levar a todo momento essa realidade. Olha, Deus está comigo. Eu gosto muito quando eu estou dirigindo sozinho. Eu converso com Deus como se Deus estivesse no banco do carona. Não tem nada de místico. Isso é fato. Não é misticismo eu falar que Deus está aqui. Não é misticismo falar que Ele me acompanha no banco do carona. É fato, porque Ele está em todos os lugares. É fato que Ele está dentro de mim. É fato, sabe, a gente precisa parar de interpretar algumas coisas na Bíblia como só simbólicas. As coisas que Deus fala são reais. Isso tudo é realidade para a minha vida e para a sua. A gente podia aproveitar mais disso. Amém? Vamos orar? Deus, nos perdoa, Pai, porque tantas vezes, Pai, a gente tem vivido como se o Senhor nem existisse. Tantas vezes a gente tem tentado esconder do Senhor tanta coisa, Pai. A tua palavra diz que para o Senhor não tem diferença entre luz e trevas. Quando o salmista diz que, com efeito, as trevas me encobrirão e o dia se fará à noite ao meu redor, ele conclui: para o Senhor, luz e trevas são a mesma coisa. Porque não tem como esconder do Senhor. Não tem como fugir da tua presença. O Senhor sempre nos acompanha, sempre nos conhece por completo. E Deus, nós estamos desnudos diante da tua presença. Não tem absolutamente nada que a gente possa, Deus, esconder do Senhor. A nossa falta de fé está na tua presença. A nossa falta de compreensão sobre quem o Senhor é. As nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas dificuldades, tudo isso, Deus, está diante do Senhor. Perdoa a nossa falta de fé. E Deus nos ensina essas realidades tão poderosas, Pai. Nos ensina, Deus, que o Senhor está conosco. Quando a gente está em momentos de sofrimento, Deus, profundo, onde a nossa alma sofre, nos ensina que o Senhor está presente. Nos ensina que o Senhor conhece, Deus, os nossos pensamentos. O Senhor conhece, Deus, aquele choro que não sai pelo olho, mas que fica na alma. O Senhor sabe. Nos ensina, Deus, que o Senhor tem poder para alterar a nossa realidade. O Senhor tem poder para alterar a realidade ao nosso redor. Nos ensina que o Senhor disse que o Senhor daria poder à sua igreja. O Senhor disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. O Senhor nos deu poder, o Senhor deu poder para a igreja. E quantas vezes a gente
não vive como se a nossa oração não tivesse efeito nenhum e não tivesse poder nenhum, mas a nossa oração tem sim poder. Não por nossa causa, mas porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está nos ouvindo. E Deus, é nessas certezas que nós oramos ao Senhor pedindo, Deus nos dá essa compreensão, Pai. Nos dá essa compreensão, nos dá ousadia para que a gente ore com fé. Ore com fé, Deus, por enfermos, Pai. Deus, a gente não sabe nem tem que saber aquilo que o Senhor vai fazer. Nós temos que saber que o Senhor pode fazer e nós cremos que o Senhor pode fazer. Por isso, Deus, nós oramos. Porque nós cremos que o Senhor pode fazer. E nós cremos que o Senhor faz. A Bíblia, Deus, está cheia de relatos sobre as coisas que o Senhor fez. A história da tua igreja está cheia de relatos das coisas que o Senhor fez. A história da nossa igreja é cheia de relatos das coisas que Deus fez. Eu tenho certeza que a história da minha vida vai ser marcada pelas coisas que o Senhor fez e que o Senhor fará. Eu creio que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida do meu irmão. E é por isso que eu oro, para que o Senhor nos dê mais dessa compreensão. Por isso que nós oramos, Deus, com fé, para o Senhor curar os nossos enfermos, em nome de Jesus. Senhor. A gente ora, Deus, pelo pastor Gidiel, Pai, para que o Senhor restaure completamente a saúde dele. Oramos para que o Senhor encontre ele agora, em nome de Jesus. E restaure ele completamente. Nós oramos com fé, Pai, de que o Senhor tem poder. Que o Senhor nos dê dessa consciência. Geralmente a nossa espiritualidade, Pai. Nos dê comunhão com o Senhor, Pai. Deus, é tão prazeroso, Pai, a gente poder chegar em casa, orar, e na certeza de que o Senhor está ouvindo. É tão, Deus, prazeroso ler a Bíblia na certeza de que o Senhor está falando. O Senhor está falando. Todas as vezes que a gente lê, o Senhor está falando. O Senhor está presente. Nos dá dessa compreensão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém.